Bom dia, senhora. Bom dia. O seu nome completo, por favor. Maria de Jesus Santos Souza. A senhora é brasileira. O seu estado civil, por favor. Sou brasileira divorciada. A sua profissão. Eu sou do lar. O seu endereço completo, por gentileza. Agora eu estou na casa da minha filha, né? O endereço completo, por favor. Qual é o endereço? Lá do Olho d'Água é Avenida Ivar Saldanha, número 100. Qual o bairro? Olho d'Água. Olho d'Água, São Luís, Maranhão. São Luís, Maranhão. Ok. Me diga uma coisa. Esta área que a senhora, que é o objeto do pedido, a senhora tem a posse dela há quanto tempo? Eu tenho a posse já há mais ou menos 2 anos, né? Mas eu já vivia lá há mais de 20 anos, né? Pois é, isso que eu quero saber. Mais de 20 anos que eu moro nesse terreno, né? Mais de 20 anos que a senhora mora? Mais de 20 anos. Esse terreno fica localizado aonde? Fica localizado na Avenida Ivar Saldanha. Também nessa mesma avenida? Sim. E esse terreno a senhora adquiriu como? Esse terreno eu adquiri porque esse terreno era um terreno... lá desaguava os esgotos da clínica Lar Vardieri, né? Sim. E eu cheguei até ele, botei uma barraquinha para trabalhar, né? E fui ficando lá, né? Isso fui em que ano? Isso em que ano, mais ou menos? Há mais de 20 anos atrás, 22 anos atrás. Sim. Né? Isso aí, mais de 22 anos. Eu sei. E barraquinha de quê? É uma barraquinha, vendia refrigerante, vendia as coisinhas assim, água mineral, né? E fui ficando, aí fui melhorando. Aí o terreno era muito acidentado, né? Muito esgoto. Incomodava tudo ali, aquela região, e aí eu fui conseguindo entulho e fui entulhando e fui ajeitando, né, o terreno. Trabalhei muito nesse terreno, muito mesmo. Todos ali que me conhecem ali são testemunha disso, né? Conseguir ajeitar o terreno, a parte alta e a parte descendo, né? E o esgoto da clínica Lar Vardieri, eu consegui, através da ajuda do Dr. Ricardo Murar, eu consegui para que fosse a justiça tirasse aquele esgoto de lá. Deu muito problema, inclusive para a clínica, mas foi retirado esse esgoto de lá, através de mim, que lutei muito, muito por isso, né? A senhora alguma vez chegou a morar lá ou só trabalhava? Eu morava lá. Eu morei lá esse tempo todo. A senhora construiu a casa lá? Tinha uma casinha simples, né? E eu morava lá, sempre morei lá. E hoje, o terreno... E a senhora morou lá até quando? Eu morei lá até ano passado, eu me afastei de lá. Eu me afastei porque eu tinha um marido, um companheiro, uma pessoa que me ajudou muito. Há mais de 12 anos que a gente vivia junto, ele me ajudou muito ali. E ele não é daqui, ele é de Florianópolis, e ele ficou com medo de ficar por aqui, com medo da segurança dele, e ele resolveu ir embora. E eu fiquei doente, aí eu fiquei na casa fui para onde minha filha, e fiquei só indo lá olhar, porque a senhora até então morava lá? Era. A minha família não quer que eu fique indo lá só. Me diga uma coisa, a liminar que foi concedida, foi cumprida? Ou seja, a decisão daqui, ela foi cumprida? Ou seja, ele não o autor, o réu, não avançou mais o terreno? Não, ele fez só até onde ele fez, né? Ele não avançou no seu terreno? Não, parou. Parou? Parou. Não houve avanço no terreno? Não, ele parou com o que ele estava fazendo. Sim. E me diga uma coisa, hoje, qual é a utilidade que a senhora dá para o terreno? A utilidade? Sim. Não sei, doutor, porque o terreno está, abandonado. Porque até então, o muro que separava a minha área do dele, ele botou embaixo o muro e passou para o meu terreno, destruindo tudo, né? E ele voltou para o terreno dele? Está lá, até o dele também está lá meio abandonado também, ele não fez mais nada lá. E o muro que existia, foi reconstruído? Foi, ele suspendeu o nível do terreno, com entulhos. O muro, ou seja, o limite original foi reconstruído, foi redefinido, voltou. O muro não existe mais, separando dele com o meu. Está um terreno só, né? Mas ele não avançou mais nos seus terrenos? Não, ele não avançou mais. Uma parte do terreno ele calçou de bloquete. Da parte dele? Da parte minha. Mas ele não entrou lá no seu terreno?
Isso antes da decisão liminar. Isso, depois da decisão daquela audiência passada, depois disso ele não avançou mais. Avançou mais. E esse terreno é da União, não é isso? É da União. E a senhora obteve junto à União o uso desse terreno? Foi, junto à União. Sim. Me diga uma coisa, a senhora teve algum constrangimento em função desse fato? Da invasão propriamente dita, da invasão? Tive. Qual foi o constrangimento? O constrangimento foi que ele me tirou o meu direito de eu viver no meu terreno. Eu não podia mais descer para o quintal, que ele descia rápido, ele fazia gesto que estivesse puxando uma arma do cós. Ele me ofendia com palavras, me agredia com palavras agressivas e desrespeitosas, né? Ele foi me causando um terror na minha vida e eu fui ficando frustrada. Eu fui ficando aterrorizada com aquilo, perturbada, eu não consegui mais ficar lá. Aí eu vivia, porque eu já vivia, aí comecei a ficar doente, aí minha filha me levou para lá, eu não comia, eu não dormia, eu não conseguia mais ver aquela destruição, porque ele meteu aquelas máquinas de escavadeira, né? E pegava as fruteiras, o cajueiro, as fruteiras, tudo, era por baixo, cavando pela raiz, suspendia aquilo para mim, era arrancar meu coração, né? Aquilo para mim era arrancar meu coração, porque minhas plantas, minhas fruteiras, tudo ali, até os frutos que eu colhia, eu agradecia. Eu sou daquelas que eu converso com minhas plantas, eu agradeço os frutos que eu colho, eu agradeço. Aquilo para mim foi demais. Eu entrei no começo de uma depressão terrível, que se não fosse a minha fé muito contrita com Deus e a força da minha família, eu tinha caído no abismo. A sua casa está fechada lá? Está fechada. Está fechado. A senhora ofereceu para locação, não? Não, eu ia ceder lá para os pessoal surfista, né? Eles passaram uns dias lá e depois voltaram para onde o endereço anterior, que o inquilino retornou o acordo em deixar eles lá, né? Eles voltaram novamente por lá. Porque até então lá está precisando de muito reparo. E agora eu estou só e eu... Também minha saúde também não é legal. Há quanto tempo que ele mora lá? Há quanto tempo que o réu mora lá? Ele está lá mais ou menos 7 anos. E ele nunca, assim. Nesse período todo, até então, ele nunca reivindicou uma área do seu terreno? Antes, eu desconfiava que ele tinha algum tipo de ambição pelo terreno. Mas nunca falou? Ele Não. nunca falou? Uma vez, ele falou para mim que ia comprar. Assim que ele chegou lá. Uhum. Eu disse que não, que ali não era venda, né? Ali não estava à venda. Porque até então aquilo ali era tudo para mim ali, em termos de sonho, de ter um local, de ter minhas plantas, minhas fruteiras, tudo ali era um sonho para mim. E também eu não poderia estar vendendo as terras da União, né? Eu não poderia fazer isso. E também não estava à venda. Por nada ali eu venderia. Mas eu pergunto a minha pergunta é assim, depois dessa proposta de compra, ele tomou algum outro ato que indicasse que até o momento que aconteceu esse fato? Sim. Aí depois, um tempo depois, ele mandou o pessoal que trabalhava para ele fazer uma escavação por dentro do terreno, derrubou um pedaço do muro, o pessoal passando e fazendo uma escavação para meter umas manilhas. Aí arrebentou todinho, fez uma vala imensa de um lado para outro, para botar manilha para a água do quintal dele, não sei o que dele lá, para passar por baixo, para ir para ali, pelos quintal dos outros ali, né? E aí eu interditei, eu não aceitei, o pessoal trabalhando, aí um dia eu dei, pela terceira vez que ele fez isso, eu reclamei para ele, a segunda vez ele fez de novo, e a terceira vez ele fez, foi quando eu encontrei, é cada vez maior, mais largo, mais fundo, e porque as outras vezes a chuva botava para dentro a areia, depois ele tirou a areia todinha e levou para lá para o quintal dele, deixando aquele imenso buraco de um lado para outro, de um lado para outro terreno. E aí eu encontrei, aí eu joguei tudo para lá, né? Os utensílios que o pessoal estava trabalhando, eu rebolei tudo para lá e disse que não era mais para ninguém entrar lá. Aí eu acho que ele foi ficando com raiva de mim, com isso, com raiva de mim, indignado. Quando foi uma vez, ele tocou fogo, botou fogo no meu terreno, queimando todo, porque eu tinha um bananal, que era uma maravilha no meu terreno também, queimou o coqueiro, queimou... Mas ele, de qualquer forma, respeitava o limite até então. Mesmo fazendo isso, ele respeitava o limite.
Não, ele tinha, acho que ele já tinha. O senhor fez uma pergunta direta, responda, por favor. Até então, ele respeitava o limite, até esse fato. Ele fazia isso, mas ele não entrava no seu terreno. Ele não entrava, porque até então ele foi entrando devagar. Né? Isso que eu quero saber. Isso que eu quero saber. Se a senhora fizer uma pergunta, responda, porque me facilita. Depois que eu concedi a decisão aqui no processo, ele voltou ao terreno, a invadir o seu terreno? Não. Não. Falou alguma coisa para a senhora? Não, porque até então eu não apareci na frente dele. Ele parou lá o que ele estava fazendo no terreno dele ou ele continuou no terreno dele? Ele parou, porque até então tinha uns pessoal que trabalhavam para ele, eu acho que não foram mais. Tá certo. Tinha homem que fazia concreto, tá bom. muito lá. Doutor, perguntas. Dona Maria Jesus, bom dia. Bom dia. Está aqui só atrás de esclarecer mais os fatos. Sim. A senhora frisou aí que o terreno tem declínio, né? E que ele fez manilha, que criou vários problemas para a senhora. Eu lhe pergunto o seguinte: quando chove, a água fica empoçada do seu lado, tem capacidade para ficar empoçada lá na área, ou do lado dele, ou ela desce para a praia? Desce para a praia ali todo, porque aquele quintal declínio, a água vem e desce todos por trás, vai pelo fundo da Aura Eventos, vai pelas pousadas lá e cai lá naquela lagoa que fica para trás, ali descendo para a praia. Então não está ali prejudicando. Hoje, no inverno, não tem como lhe prejudicar a água ficar empoçada no seu terreno. Hoje eu acho que já fica. Já fica porque lá, inclusive, porque ele mexeu no meio do terreno, né? E ficou uma altura muito grande, separando uma parte da outra. Já teve fruteira minha lá que já sumiu, desapareceu e está esbarreirando, porque mexeu no nível do terreno, está esbarreirando os outros lá e está caindo, né? E pois bem. Com as chuvas. Outra pergunta, a senhora falou do seu ex-companheiro? Sim. Como é o nome dele mesmo? A senhora pode me... Plácido. Seu Plácido, a senhora conviveu quanto tempo com ele? Mais de 12 anos. Mais de 12 anos. A senhora tem filhos com ele? Não. Não era casada com ele? Não. Certo. A senhora diz que recebeu ameaças do réu, né? Sofreu constrangimento. Eu lhe pergunto, a senhora procurou a delegacia de polícia para fazer inquérito policial sobre isso? Eu fiz uma BO. Não, mas qual foi a delegacia que a senhora fez a BO? 7º. A senhora chegou aí voltar lá para fazer, se ele foi ouvido, para formar um inquérito policial? Não, porque até então eu nunca gostei de confusão, inclusive, para ver, essa é a primeira vez que eu me encontro numa situação dessa aqui, num fórum, porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca mexi com ninguém, eu nunca causei problema nenhum para alguém e também nunca me encontrei antes numa situação dessa, né? Eu nunca pensei passar por isso e também nunca acreditei que ele fosse fazer o que ele fez. Mas a senhora não falou aqui que ele puxou a arma para a senhora? Foi, uma vez ele apontou a arma para mim e meu companheiro. E mesmo assim a senhora não achou por bem procurar a delegacia? Foi quando eu fui na delegacia. Registrei uma BO. E aí, quando ele me via no quintal, ele ficava indignado. Ele me insultava, ele dizia coisas ofensivas para mim, palavras de muito baixo nível, ele falava para mim, porque ele não tem diálogo. Ele é uma pessoa que não tem diálogo. A gente vai conversar com ele, ele vai logo agressivo com palavras. Tá certo, então. Excelência, satisfeito. Pode ser.